Continuando aqui, a MP ela trata sobre a adoção do banco de horas. E aí nós também tivemos algumas alterações, tá? Agora, gente, fica autorizado durante esse estado de calamidade pública essa interrupção das atividades pelo empregador e a constituição do regime especial de compensação de jornadas por meio de banco de horas. E esse banco de horas agora ele pode ser estabelecido por acordo individual ou por acordo coletivo. E o prazo para compensação também enlasteceu, passou a ser de 18 meses, tá? Mas esses 18 meses eles não vão contar da data da realização desse período em que o empregado não está trabalhando, mas sim da data de encerramento desse estado de calamidade pública, tá? Então, o empregador que optar por suspender as atividades, posteriormente ele pode exigir a compensação dos seus empregados e os empregados vão ter o prazo de até 18 meses para realizar essa compensação, tá? Essa compensação pode ser estabelecida por meio de acordo individual ou acordo coletivo, mas tem que respeitar, né, o limite constitucional de 2 horas diárias e no máximo 10 horas de trabalho. Então, o empregado ele só vai poder trabalhar a mais para fins de compensação 2 horas a mais por dia, no limite de 10 horas diárias. Então, aqueles empregados, por exemplo, que já trabalham 9 horas por dia para não trabalhar aos sábados, eles só vão poder trabalhar 1 hora a mais a título de compensação, porque senão aí excede as 10 horas diárias, tá? Essa compensação de horas também vai poder ser determinada pelo empregador, independentemente de convenção coletiva ou acordo individual coletivo. Essa compensação do saldo de horas, né? É o empregador que, quando o empregado voltar ao trabalho, é quem vai decidir qual é o momento que ele deve compensar essas horas de saldo, ok? Gente, a MP também trata da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Aqui eu vou falar bem rapidinho, porque é bem específica, mas ela suspende a necessidade de, durante esse período de calamidade pública, sejam feitos os exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares. Só não suspende a necessidade do exame demissional, caso haja uma demissão. Há, na verdade, uma exceção. Fala que esse exame demissional ele pode ser dispensado se o exame médico ocupacional mais recente tiver sido realizado pelo menos há 180 dias. Eu também acho isso um pouco temerário, tá? Você demitir alguém sem a realização do exame demissional, até por virtude, né, de doenças ocupacionais, de acidentes do trabalho. Durante o estado de calamidade pública também fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, tá? Esses treinamentos periódicos previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho poderão ser feitos após o retorno desse estado de calamidade pública, ou então a MP também traz a opção, se for o caso, fazer esses treinamentos online, tá? Sempre que for possível, ok? Em relação, gente, ao direcionamento do trabalhador para qualificação, esse tópico específico aqui também foi bastante polêmico. Ele trazia a possibilidade de suspender o contrato de trabalho do empregado por até 4 meses, em contrapartida, o empregador oferecendo a este empregado um curso ou um programa de qualificação profissional online, né? Seja ele mesmo oferecendo diretamente ou através de entidades responsáveis pela qualificação. Dizia que esse curso de qualificação tinha que ter a duração equivalente à suspensão contratual. Gente, isso não é uma novidade, tá? A própria CLT ela já traz a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional por até 3 meses. E suspensão, como vocês já sabem, eu sempre falo isso daqui, suspensão equivale a sem trabalho, sem salário. Quando o contrato de trabalho do empregado está suspenso, ele não recebe salário. A grande questão absurda aqui, dessa suspensão que estava prevista no artigo 8º e o Bolsonaro revogou, graças a Deus, é que, ao contrário do que a CLT prevê, essa suspensão durante o período de calamidade pública não dependeria de acordo ou convenção coletiva. Então, ela poderia ser estabelecida por meio de um acordo individual escrito.
Nesse momento que nós estamos vivendo, seria quase uma imposição. Sem contar que durante o tempo da qualificação profissional, o empregado deixaria de receber salário e poderia, ou seja, se fosse acordado entre empregado e empregador, receber uma espécie de ajuda de custo que não tem nenhuma natureza salarial. A meu ver, esse artigo 18 é totalmente contrário ao próprio artigo 1º da medida provisória, que fala que a medida provisória tem como objetivo a conservação da renda. A partir do momento que você retirava a renda do empregado, como que você conservava essa renda, né? Então, graças a Deus, essa parte, esse artigo 18 foi revogado, ok? Por isso que eu nem vou conversar tão especificamente sobre ele. Outra hipótese que nós tivemos aqui também é a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS nos meses de março, abril e maio de 2020, tá? Os meses de março, abril e maio de 2020 não deverão necessariamente ser pagos nessas datas, tá? Não deverão necessariamente ser pagos em abril, maio e junho, e eles poderão ser pagos a partir de julho e poderão ser divididos de 6 vezes, tá? Então, suspende-se a necessidade do empregador depositar o FGTS relativo ao mês de março, abril e maio. Ele pode depositar mais para frente a partir de julho e parcelar esse valor em 6 vezes. No momento imediato, eu não vejo prejuízo aí ao empregado, já que nós temos hipóteses específicas de saque do FGTS, de saldo do FGTS. Então, no momento imediato, eu não vejo aí um prejuízo, porque o empregado receberá, espera-se, né, o valor total desse FGTS até dezembro, já que pode parcelar de 6 vezes com início em julho. E ainda deixa claro aqui, gente, que se o contrato de trabalho cessar, tá? O empregador deverá pagar esses valores a título de FGTS. Então, se na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista dessa suspensão do FGTS fica resolvida e o empregador tem que pagar, sim, esses valores do FGTS, tá? Gente, mais adiante, o que eu acho interessante conversar com vocês é mais específico agora sobre os profissionais de saúde, tá? O artigo 26, ele fala que os profissionais de saúde poderão, mediante acordo individual escrito, tá? Mesmo aqueles que exercem atividades insalubres, adotar o regime de 12/36, tá? E que mesmo diante desse regime de 12/36, será possível a prorrogação de jornada de trabalho. Gente, aqui entra muito na questão de se entender que esse momento que nós estamos vivendo para fins trabalhistas é um momento de força maior, tá? Quando a gente olha as hipóteses de realização de horas extraordinárias na CLT, uma dessas hipóteses é a força maior. E a força maior, ela fala que não há um limite para a prestação de horas extraordinárias. Então, se a gente for interpretar a CLT ao pé da letra, quando estamos no momento de força maior, não há aquela possibilidade do empregado fazer apenas 2 horas extras dia. Tecnicamente, se a atividade dele for essencial, for imprescindível, ele poderá realizar quantas horas extras forem necessárias. Então, por isso que eu entendo aqui, tá? Que estando diante de uma força maior, poderá prorrogar-se a jornada de trabalho, mesmo que ela seja 12/36, tá? O inciso 2 fala que também será possível adotar essas escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada, ok? Sem qualquer tipo de penalidade administrativa, mas o repouso semanal remunerado deverá ser observado. Essa prorrogação de jornada aí para os profissionais de saúde pode ser compensada no prazo de 18 meses, também a contar do encerramento do estado de calamidade pública, ou poderão ser pagas como horas extras, tá? 2 últimos pontos interessantes para a gente comentar e eu terminar esse GTV. O artigo 19, ele fala que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados casos ocupacionais, tá? Então, a regra é que não serão considerados acidentes de trabalho, nem doença funcional, a não ser que haja alguma comprovação do nexo de causalidade.
E em relação aos acordos e convenções coletivas, isso eu particularmente também achei temerário. Os acordos ou convenções coletivas que estiverem vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, né, contados da entrada em vigor dessa MP, então contados a partir de ontem, eles vão poder ser prorrogados. Então, há a possibilidade de prorrogar a CT e CCT simplesmente a critério do empregador. Aqui a vontade do empregador, então, vai ser preponderante. E esses acordos e convenções coletivas podem ser prorrogados por 90 dias, tá? Então, você deixa isso na mão só do empregador, essa possibilidade de prorrogação. A meu ver, né, essa MP tirou totalmente, embora a reforma trabalhista já tenha retirado, né, mas essa MP veio e acabou, assim, tirando mais ainda a força dos sindicatos. Os sindicatos são totalmente retirados aqui nesse momento de calamidade pública e talvez seria um momento, né, em que a participação dos sindicatos tornaria-se imprescindível para a proteção do empregado. Então, acho que a MP ela pecou muito a partir desse momento que ela retira a força do sindicato, praticamente fala que não é necessário o sindicato para a adoção de nenhuma das medidas nesse momento de calamidade pública, tá? Gente, a MP acabou que ela é muito extensa, né? Não deu tempo da gente comentar tudo, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô à disposição aí na medida do possível, tá bom? Obrigada e até mais.